A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo, tudo bom com vocês? Vamos para mais um vídeo aí? Então, hoje nós vamos gravar um vídeo aí com um conhecido de muitos de vocês, alguns talvez não conheça, né? Mas creio que a maioria conheça, né? Uma opinião dele e eu vou embasar o meu vídeo para mostrar o que eu concordo, o que eu não concordo do que ele está falando sobre o que está acontecendo nos últimos tempos aqui no Brasil, né? Desse negócio de taxação do Donald de Trump, porque eu queria falar mais, mas o tempo do vídeo não deu, né? Mas eu vou cumprimentar aqui, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver o que o nosso querido Ratinho tem a dizer aí, né? Vamos lá. Vamos prestar atenção aí e saber interpretar o que a gente tem que entender de certas coisas, né? Peraí. Eu acho que assim tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Fica bem claro para o povo aí do Brasil que fica jogando culpa num, culpa no outro. A verdade é a seguinte: essa taxação o Trump está fazendo para o mundo inteiro. Uns mais, outros menos, porque estava a mesma taxa desde 1947. Verdade é essa. Quando que o Trump se irritou com o Brasil? Na verdade, não é com o Brasil que ele está irritado com o Lula. Porque o Lula está falando mal. Vamos falar bem a verdade. Eu não estou falando aqui mal do Lula. Preste atenção, você que é lulista, eu respeito todo mundo que seja lulista, que seja esquerdista. Esquerda burra não respeito. Mas esquerda inteligente eu respeito. Então veja bem, quanto tempo vocês estão escutando falar? A mulher, a dona Janja, falando mal dos americanos. Vocês estão escutando o Lula toda vez cutucando o Trump. O Trump não fala nada, porque ele não está nem preocupado, ele nem sabe onde é que o Brasil existe. Não sabe nada de Brasil. O Brasil significa 3% para os Estados Unidos, gente. O que ele fez? Agora, numa reunião que foi feita Argentina... Entenda o que ele está falando aqui, que eu concordo com ele. O Brasil significa 3%. O Brasil é mais dependente dos Estados Unidos do que os Estados Unidos de nós. A gente tem riquezas naturais que exporta para fora, sim, mas o Brasil nunca foi país soberano, que nem esse dirigente nosso anda falando aí, né? Ele quer ter hegemonia, né? Diz ele que quer lutar pela hegemonia de cada nação, mas não é. Ele quer se unir com os poderosos da BRICS do outro lado para poder derrubar o sistema dos Estados Unidos, derrubar o dólar, derrubar a tecnologia lá, para implantar a tecnologia e uma moeda única digital para controlar o mundo todo por essa moeda e implantar um sistema que é ditatorial, né? Mediante a China e o Islã, né? Porque o Lula ele tá aliado com esses regimes aí, Islã, Rússia e China, né? E os países comunistas. Então, e ele anda falando muita coisa contra Estados Unidos, depois antes ele falou contra Israel, ele abre muito a boca para, sabe, coisa que ele não devia mexer com o vespeiro, com o poder maior, mas ele se baseia nas outras nações mais poderosas que o Brasil, que ele está aliado. Só que, enquanto convém para aquelas nações estar aliado com o Brasil, eles estão aliados. Mas quando não convém, cada um sai para o seu lado e deixa o outro à deriva. Aí depois o país menor vai pedir ajuda para eles não vão querer ajudar. Aí eles vão chantagear o Brasil. Se você quer me ajuda, eu vou te ajudar, mas você tem que aceitar as minhas determinações aqui, o meu regime, as ideologias, minhas coisas aqui, eu vou implantar aqui. Entendeu? Então, e aí o Brasil vai se curvar a isso. Por quê? Porque não vai ter saída. Entendeu? Fica apoiando o lado, mas tudo bem. Não é questão de você defender lado de bolsonarismo, lulismo, de esquerda, direita, Estados Unidos, Brasil, Donald de Trump ou Lula. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o que você querer o melhor para o mundo e para a sociedade de maneira geral. Como o meu falecido pai falava, eu vou votar no tal fulano porque ele vai resolver a questão lá onde eu trabalho, que ele era servidor público, né? Aí eu falei, tá, e o resto da sociedade? Você tá pensando só em você. Isso é egoísmo. Você tem que pensar na sociedade como um todo. Não tem essa de pensar só no partido esquerdo, no partido direito. Tem que pensar e é como eu falo sempre, gente. Isso daí
o inimigo tá por trás dessas coisas. Ah, lá vem você com essa... Tá, então tudo bem, irmão. Pensa do jeito que quiser. Porque ele joga um contra o outro. Por isso que tem lados opostos, direita e esquerda. Assim é desde Gênesis, Ismael contra o filho da promessa Isaac. Por isso que tem as guerras entre o Irã, os muçulmanos ou os... Como chamam? Os árabes lá, eu esqueço o nome deles lá. Contra o Israel. Entendeu? Se você lê carta de Paulo aos Gálatas e lê Gênesis, você entende isso daí que eu tô falando. Então, machismo, feminismo, são tudo ideologias plantadas para jogar um contra o outro. Machismo, feminismo, direita, esquerda, qual que é o outro? Tem outras ideologias aí que ele planta aí que eu falo, né? Então, são ideologias para poder jogar uma pessoa contra a outra, para criar o caos, entendeu? Para vir, já ouviu falar do caos nessa solução? Então, efeito, caos e solução. Os próprios governantes criam o caos no mundo e ele mesmo vem com remédio para criar a solução. Isso é o que chama o sistema do anticristo, para você idolatrar homens, para você achar que a sua solução, quem vai resolver os seus problemas aqui na Terra é um homem, para você idolatrar aquele homem. Então, isso é espírito de anticristo, porque você tem que adorar a Deus, o Criador, e crer nele, e se apegar com ele, fazer a sua parte como ser humano, não entrar nesses jogos, né? Lógico que você tem que dar a sua posição, sua visão, mas não entrar em disputa nesse negócio, nesse território, porque é perigoso. Porque não é isso que Deus quer. Você tem que crer em Deus, colocar tudo na mão dele e orar para resolver a situação da melhor forma possível. E quem vai reinar e a melhor administração para o mundo é o de Cristo. Não tem governo que vai ser o governo perfeito nesse mundo. Não vai ser, irmãos. Porque a Bíblia, as profecias bíblicas são muito claras. O homem é corrupto até o fio do cabelo. O homem é pecador. O homem, ele quer pensar em domínio, em controle, em poder. E quem vai dominar o mundo, entendeu? Então, tudo isso aí, essas guerras aí, seja ela ideológica, física, bélica, ou política, ou religiosa, é tudo combinado em um único caminho, que é um líder mundial, uma moeda única mundial, que quem vai estar à frente desse domínio, entendeu? E fazer a pessoa adorar as instituições, adorar homem, adorar as coisas que são criadas, e não o Criador. Não tem nada uma coisa a ver com a outra, você já tá misturando, então tá bom. Então lá no fim, nós vamos ver quem é que tá misturando, quem é que tá errado, quem é que tá certo. Então, é isso que o Ratinho tá se expressando ali, né? Ele não cita Deus, ele não cita Jesus, ele não cita nada, ele cita a geopolítica. No que ele tá citando, eu tô concordando com ele, pelo menos até aqui, com tudo. Mas eu já embaso mediante as escrituras, porque tudo está profetizado lá, do que vai acontecer no futuro, qual a intenção dos dirigentes desse mundo, dos senhores desse mundo, quais as intenções dele, para onde vai chegar isso daí, entendeu? É isso que eu estou abrindo um entendimento aqui, mediante as escrituras, unindo com a geopolítica, entendeu? Aqueles países reunidos, o Lula comete uma gafe, quando ele fala que devia trocar a moeda do dólar, porque toda a comercialização que existe no mundo entre os países é feita em dólar. O que o Lula sugeriu? Ele sugeriu que fosse outra moeda, que criasse uma moeda própria e descartasse o dólar. Aí mexeu aonde? Mexeu em todo o sistema econômico americano. Então o financeiro americano? O que o Trump falou? Peraí, enquanto ele está me xingando, não tem importância nenhuma. Enquanto não está atacando o Estado. Agora, quando ele mexe com o dólar, ele mexe com todo o Estado. O sistema americano é pior do que uma guerra. Isso é pior que uma guerra. Quem estava nessa reunião? Estava Indonésia, era para vir a China não veio, era para vir a Rússia não veio. Pegou aqueles países. Mas a frase do Lula provocou no Trump uma irritação.
Aí, você quer mexer com o meu dinheiro? Então eu vou mexer com o teu. Foi isso, gente. E também tem um detalhe, né? O Lula se mete em tudo quanto é governo Não, aí. Mandou avião pra Cristina Kirchner, que é não sei o quê. Aí foi lá visitar a mulher que é condenada. Exato. É condenada lá na Argentina. Pegou uma outra que é condenada lá no Peru e deu asilo político com o avião nosso. Foi você que pagou pra buscar uma corrupta do Peru pra vir lá no Brasil. E aproveita falando do Bolsonaro. Bolsonaro não tem nada a ver com essa história. Nada a ver com essa história. Até porque o filho do Bolsonaro, que eu não falo, o Eduardo, não é tão importante para os Estados Unidos. Estão cagando e andando para ele lá, gente. Vamos falar bem a verdade. Bem a verdade. A verdade é que os Estados Unidos se sentiu provocado quando mexeram com o dólar. Foi só isso. Ele falou, vou taxar. Agora eu tô vendo. Aí o Lula e o Alexandre de Moraes, o que eles fazem? Eles distorcem. E ele usa a mídia, porque a mídia, para quem não sabe, elas ganham uma verba do governo lá, né? Então ela é manipulada. Então a mídia fala que o governo quer que elas falem. Alguns governos, algumas mídias, não todas, mas a maioria, elas são vendidas, compradas. Então ela distorce os fatos. Tipo, ela coloca Lula como mocinho e os outros, aí ela vai envolver Bolsonaro. Não que eu defenda Bolsonaro, irmãos, porque pra mim, eu já falei, sou farinha do mesmo saco, com partidos diferentes, ideologias diferentes, mas não tô dizendo que são amigos ou inimigos, tô dizendo que todos eles são falhos, pecadores corruptos, entendeu? E nenhum governo, tem uns que é menos pior que outros, sim, é verdade, tem um que é menos pior que o outro, mas as intenções dele é só dominar o mundo, só colocar as pessoas em escravidão, só, né, um é mais maleável, o outro já não é tanto, entendeu? Mas tudo, a Bíblia mostra isso daí, né? Então, não é sobre defender Bolsonaro ou direita ou esquerda, é sobre o que está acontecendo, de maneira errônea. Entendeu? E por que o Trump taxou? Não que o Trump esteja certo. Ele já taxou vários países, não foi só o Brasil. Mas o Brasil foi mais punido, por quê? Porque o Lula ficou falando essas coisas aí. Ele não tem gabarito e o Brasil não tem poder para atacar os Estados Unidos sozinho, para ficar falando certas coisas. Aí os outros que ele se alia, sai fora e deixa ele sozinho. Aí depois ele vai ter que correr atrás desses daí, se humilhar, para poder eles ajudar o Brasil. Aí tudo bem, que quando os Estados Unidos, que agora o Trump, ele abriu negociações, só que o Lula tem que ter humildade e parar de atacar, porque se ele continuar atacando, vai continuar a taxação. Aí não vai ser 50, vai ser mais 50, vai ser 100. Então, o Lula parece que não quer dar o braço a torcer e parar com esses ataques, né? Não estou falando que os Estados Unidos é uma nação, porque a gente que estuda a escatologia bíblica sabe que o dito cujo lá, o líder mundial, pode aparecer de qualquer nação, né? Qualquer nação não, das nações provenientes, tipo Estados Unidos, tipo o islamismo, né? O anticristo, tem vários tipos de anticristo, irmãos, no mundo, tem vários. Só que tem um majoritário, que a gente ainda não sabe quem é. Ele não foi revelado, a gente suspeita. E isso tá tudo interligado com isso daí que eu tô falando, de escatologia bíblica, geopolítica e líder mundial que vai dominar com uma moeda única. Então, e todas essas nações aí, China, Islã, se você vê biblicamente, estudando as escatologia bíblica, eu tô falando mediante a Bíblia. Eles estão interligados com o sistema de um líder único mundial que vai vir para oprimir o povo. No princípio, ele vai vir trazendo a falsa paz. Vai vir dizendo que vai acabar com a fome, vai acabar com isso, vai acabar com aquilo, e as pessoas vão adorar ele como se ele fosse Deus. Como adoram já os políticos aí, né? Não é fácil de adorar esse líder mundial que vai vir, porque já adora os políticos que aí já tem. Ele vai resolver isso, Trump vai resolver as coisas do mundo, o fulano vai resolver, que nenhum vai resolver nada. Isso é tudo lubrificação. O político, quando você vai lá, ele quer ganhar a eleição, ele vai lá, aí você assiste os debates, ele promete isso, promete aquilo, ele cumpre algumas coisas, mas as outras não cumpre, entendeu? Ele cumpre o que é conveniente. E eles precisam, aqui no Brasil pelo menos, precisa da aprovação do Senado, para algumas leis dele eles cumprirem também. Não é só eles que decidem. E o que eles podem decidir sozinho, o legislativo, o líder mundial, ou o líder da nação, de cada nação, aí ele vai da vontade dele querer fazer. E se ele fizer muita coisa boa, lá o sistema detona ele. A gente já sabe, né? Não posso falar muito sobre isso aqui, né? Então, quem entra nesse mundo aí é um mundo que a gente já sabe o que significa. É um mundo que vive imerso em coisas, né?
Então, quem manda a pessoa ir lá? Ela quer ir lá para ganhar poder, para ganhar domínio, para ganhar dinheiro, para isso. Porque ela sabe que é um mundo que muitos não quiseram entrar nesse mundo porque já sabe que não podia fazer tudo que ia querer fazer para o benefício da sociedade, que ia ter que se comungar com coisas que não são boas, né? Se para bom entendedor minha palavra basta. Então é isso. Então o Lula fica atacando as coisas. Ele não devia fazer isso. Mas, e aí todo mundo acha que vai ser bom. E o outro, que eu não terminei lá, o Islã é um país ditatorial. O Islã, você não pode ler Bíblia lá. Entendeu? Ele tem a Jihá. Assim como a Jihá é o livro deles lá. Eles que acreditam no outro Deus, no Alá. Entendeu? Não é o Deus nosso, do cristão, da Bíblia. Entendeu? É igual os judeus que não aceitaram o Yeshua, não aceitaram o Cristo que veio, morreu e se entregou por nós há mais de 2000 anos atrás. Até hoje eles estão esperando um outro Messias, que vai ser o anticristo. Só que depois, lá na frente, eles vão se arrepender. Eles vão enxergar o verdadeiro Deus. Entendeu? Por isso que Deus está deixando eles serem punidos por o tempo, o Israel, por causa da desobediência dele, por ele não aceitar o Filho de Deus. Só que lá na frente eles vão se converter. Certo? Quando vier a grande tribulação sobre a terra. E isso que a pessoa não entende. Por isso que tudo que está acontecendo na geopolítica está interligado com as escatologias e as profecias bíblicas do tempo do fim. Aí a pessoa, não tem nada a ver. Então não tem, eu estou falando bobagem. Acredite no que quiser. Acredite na mídia, acredita na esquerda, na direita, acredite aí, vai acreditando no homem corrupto e pecador igual você e eu, que só pensa em ganhar poder e dirigir o mundo e pôr o sistema opressivo. E fala de democracia, mas democracia que você não pode criticar os governos que fazem coisa errada. Democracia, cala a boca. Aí chama o chinês lá pra coibir o que você tá falando nas redes sociais. Fala que é fake news. Sendo que a fake news quem planta é eles, né? Geraldo Alckmin também, desculpa falar isso, porque eu gosto, até porque é uma pessoa que eu gosto. E ele fala, não, reciprocidade. Reciprocidade. Ele já falou, se colocar 50, ele coloca mais 50. Deixa eu explicar para o povo brasileiro entender. O Brasil, os Estados Unidos depende de 3% das coisas do Brasil. Sabe quanto que o Brasil depende dos Estados Unidos? 36%. Então vamos parar com essa conversa. Não tem condição de nenhum país do mundo guerrear com os Estados Unidos, nem comercialmente. E se a China requeriu? Sabe o que a China fez? Recuou. Sabe o que a Rússia fez? Não foi eu que falei, foi o presidente Lula. Essa frase não foi minha. Todo mundo vai deixar o Lula sozinho. E o Lula fala muito de democracia. A esquerda fala muito de democracia. E eu queria perguntar para o Lula, que já foi meu amigo um dia. Eu já votei em você, Lula. Eu posso falar, votei 2 vezes em você. 2 vezes. Eu votei uma vez no Lula, quando ele fez aquela primeiro mandato dele, que ele fez muita coisa boa, né, para o povo. Mas os políticos fazem assim, irmãos. O primeiro mandato dele, ele faz bem, para ganhar o voto no segundo mandato. No segundo ele já faz as patifaria deles lá, né? Então, isso pode ser em qualquer partido, né? Que nem ele falou, o nosso querido Ratinho falou aí, né? Eu concordo, né? O Brasil não tem soberania de nada. O Brasil tem suas riquezas naturais, exporta para fora sim, mas agora vai ficar pior isso daí. E isso vai levar muita gente, até pessoa da esquerda, perder emprego. Aqui, se ele continuar cutucando um homem lá, certo? Que ele falou assim de gay. A única coisa que eu não concordo com o Ratinho é que ele falou que ninguém pode guerrear com os Estados Unidos. Mas vão guerrear, porque está escrito na Bíblia. Entendeu? Vão guerrear, as nações vão entrar em guerra, entendeu? Umas com as outras, certo? Mas Cristo vai voltar e vai acabar com as guerras, que é chamado da Guerra de Armagedon. Armagedon é um lugar lá em Israel, onde vai ter a guerra do bem contra o mal, de Cristo contra a opressão, contra o sistema maligno do diabo, entendeu? Que oprime o povo. Então vai ter guerras até o fim. Cristo falou que ia ter guerras, entendeu? E de poderes, entendeu? E quem sofre é o povo. Mas o povo que se pegar na mão de Deus, na mão de Yahshua, tá protegido, né? Mesmo que perca a sua vida, mas ele vai pro reino celestial, né? Alguns vão morrer, outros não vão morrer, né? Alguns vão escapar dessas guerras aí, mas vai ter guerra até o fim, por causa da hegemonia de poder, do controle do mundo, do controle do financeiro, da tecnologia, de tudo. E a China saiu fora agora, mas ela volta, porque ela vai chantagear para poder o Brasil se curvar ao regime dela aqui. E vai ter essas guerras e vão derrubar o dólar, vão derrubar, não sei se é agora, mas vai cair o dólar. Não que eu queira,
Mas é o que está profetizado. Porque tem que surgir a moeda única para as profecias bíblicas se cumprir. Só quem vai destruir esse sistema é o Senhor Cristo, quando ele voltar. Ah, Cristo não vai voltar. Então tá bom. Então eu espero em Cristo. Você espere no político A, político B, em direita, esquerda. Confie em carros, confie em cavalos, confie em riqueza, confie em dinheiro. As pessoas, a Bíblia fala para não confiar em nada dessas coisas. Então, cada um, irmãos. Vamos lá, eu confio em Deus, o Criador do céu e da terra. Mas o que eu fiz por você, eu lembro. Quando eu levei o Lula no meu programa, eu fui justo com ele. As mesmas perguntas que eu fiz pro Bolsonaro, eu fiz para ele. Eu poderia, aquele dia, ter ferrado ele. Eu poderia, eu sei fazer isso, igual ele. Agora, ele tá todo irritadinho. Então, colocando sempre culpa do lado do Bolsonaro. Aliás, faz 3 anos que esse povo só fala em Bolsonaro. Chega, demais. Bolsonaro não está nem no poder mais. Enche o saco essa coisa aí. Então, veja bem, o erro do Lula foi isso. Essa frase que ele falou do dólar, só isso. Ele faz as coisas erradas e bota a culpa na direita, no Bolsonaro. O homem não está nem no poder. Tudo bem que ele ainda tem certa influência. E os Estados Unidos, que nem o Lula falou, e o Alexandre de Moraes, que agora vai ser punido, e bem aplicado pelos Estados Unidos, que é a lei Magnitsky, não sei se é assim que fala, é bem feito, porque ele fica coibindo o que se fala nas redes sociais, criticando as má gestões, as corrupções, e aí eles não gostam que fale das corrupções, das má gestões, então ele pune quem fala essas coisas na rede social, entendeu? Criticando o sistema governamental do mundo e do país que a gente vive. Então eles não querem que critica. Aí eles punem, foram buscar até o chinês para punir as pessoas do que se fala. O Alexandre de Moraes brigou com o Elon Musk, o Elon Musk é controlar o que se fala. O Elon Musk não vou controlar não, é a liberdade de expressão. Não que eu defenda o Elon Musk, porque ele também está incluído nas profecias bíblicas, né? A gente já sabe, né? Quem estuda a Bíblia a fundo sabe as pessoas que estão envolvidas ali, questão de tecnologia, inteligência artificial, chips e um monte dessas babuzeiras aí. Mas nessa parte aí, o Elon Musk estava certo e o Alexandre de Moraes estava errado. Porque que democracia é essa? Você não pode falar e criticar, sendo que os governos veio para nos servir. Se a gente foi lá e deu o nosso voto, eu não voto mais, mas quem vota? Né? Porque eu não voto em corrupção. Falar, você não é patriota. Eu sou patriota justamente porque eu não voto em corrupto. Eu já votei muitos, irmãos, mas já me arrependi. Porque, eu já estou vendo o que está acontecendo. A Bíblia me abriu os olhos. E eu sei o que vai acontecer. Então, eu obedeço às governanças, obedeço no que for justo, sim. Mas não concordo com o que está acontecendo, não. E se eu puder falar, eu vou falar. E a gente é punido por causa disso, né? Então vamos dar sequência aí. Ação desnecessária aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, vocês querem brigar com a gente? Então vocês vão pagar caro pelos seus produtos. O Lula tem que tratar bem a China. Claro que tem. A China é o nosso maior comprador, mas o Lula tem que tratar bem os Estados Unidos também. É o nosso segundo maior comprador. O Lula tem que tratar bem a Argentina. É a nossa segunda compra. Sabe quem o Lula trata bem? A França, que não compra nada do Brasil. A Indonésia, gente. A Indonésia, país pobre. A Indonésia compra mais coisa do Brasil do que a França. É isso que o povo tem que entender. Deixa eu falar de uma coisa. É verdade, essa parte séria do programa. Os pescados que o Brasil vende, 70% dos pescados, peixe, que nós vendemos para fora, nós vendemos para os Estados Unidos. 70%. Eles já cancelaram a compra desse mês. Você imagina, tem 25 contêineres lá com peixe estragando, porque não tem para que mandar. A coisa vai feder. Daí vai ter que vender aqui no Brasil. Aí nós vamos ter peixe mais barato. Se Deus quiser. Não, sabe o que? Eu não vi o Lula tão preocupado com o desvio do INSS. Agora com o Trump ele responde toda hora, não sei o quê, entrevista pra Globo, pra Record, ninguém foi preso, ninguém tá preso, ninguém tá. Mas vamos pegar o próprio dinheiro do povo para pagar os velhinhos do. Dia 24 começa. Começa a pagar. Outra coisa, que o povo pensa que eles estão devolvendo dinheiro do rombo do INSS. Não, ele pega o seu próprio dinheiro, criatura, para poder ressarcir aquilo que foi desviado. Não é eles que estão pagando, eles não estão devolvendo, ele está tirando do próprio bolso do povo. É igual assim, entenda. Esse negócio de empréstimo de fundo de garantia, gente. Eu peguei mesmo esse empréstimo porque eu estava precisando. Mas vamos supor, você vai lá, pega o adiantamento do fundo de garantia e como que uma pessoa o banco vai emprestar o seu próprio dinheiro para você? Entendeu? É seu, ele não devia emprestar. Por quê? Para eles ganhar juros em cima do dinheiro que é seu por direito. Você trabalhou para conquistar. Aí eles te emprestam e cobram ainda juros sobre o dinheiro seu. Quer dizer, que absurdo, gente. Mas a gente, por não ter saído, a gente acaba
Rendendo é isso. Aí fala, o governo está nos auxiliando, a instituição bancária está nos auxiliando. Tá aqui, ó. Vai, larga de ser. Meu, vamos estudar, irmãos. Vamos estudar as coisas. Tem gente que tem aí faculdade, que tem estudo, mas não tô ofendendo ninguém. Não vamos ser analfabetos funcionais. Eu tenho a sexta série e eu sei dessas coisas. Agora, a gente que tem estudo aí, parece que não estuda história, não estuda geopolítica, não estuda nada. Por quê? Porque é pão e circo. Trabalho e diversão. Só pensa nisso. A vida é feita de trabalho e diversão. Você não tem propósito, você não tem mais nada nessa vida a não ser trabalho e diversão. Meu, se você não estudar, você é enganado. Entendeu? Não é só estudo de escola que eu tô falando, estudo sobre as coisas, informação descentralizada. Nas redes sociais tem muitas informações boas para você abrir os olhos, para você não ser enganado. E a própria Bíblia te revela também coisas. Vamos lá. Dinheiro que ela tinha que pegar desses caras que roubaram, mas não pegar do povo de novo e devolver, pô. É uma baita da sacanagem. Depois eles vão acercar a situação. Depois vai acertar. Vai sim. Duvido que vai acertar. Vai sim. Então, essas coisas. E outra coisa, o Lula consegue explicar. Ele não é de bem com o Trump, que ele fala que o Trump é ditador. Ô Lula, eu dar uma explicadinha pra você. Olha o que você acha. O chinês não é ditador, não. É o Trump. Nicarágua, ditador. Cuba, ditador. Você era amiguinho da Cristina, que era quase uma ditadora na Argentina também. É uma demagoga danada e corrupta, que está lá presa. Quem mais que ele é amiguinho? Cuba? É amiguinho de Cuba? Casou com a gente. Maduro lá. Ela tá mandando não tem nada a ver. Fidel Castro, Maduro. Você reclamava da dona Marisa. Daniel Ortega, que ela, o maior ditador, chegou a prender freira lá, o cara é louco. Ele é amiguinho do cara. E o que a Nicarágua faz pro Brasil? Não tem nada pra fazer pro Brasil, velho. Cuba, nada. Venezuela, nada. Quer dizer, se junta com um monte de ditador e fala em democracia. Eu só vou esse cara pra dizer, não brinca comigo não, tá? Não brinca comigo não. Não mexa não, porque eu sou muito mais forte. Vou dar só um exemplo. Sabe quantos caças o Brasil tem? Caça, não faço nem ideia. Não. Deve ter uns 400 caças. Sabe quantos os Estados Unidos tem? 11 mil. Tá bom, tá na média. A diferença é enorme. Por favor. Meus irmãos e irmãs, então é esse o vídeo que eu vim trazer. Eu concordo com o Ratinho em tudo, não discordei com ele em nada. Apesar que ele não cita a Bíblia, não cita nada, ele cita mais a geopolítica, né? Mas eu já posso citar. Deus nos chama para isso, pode ser usado e mesmo que a gente seja punido, né? E leve as verdades bíblicas. Eu sei que nem todos vão crer, vão pensar da mesma forma, que eu sei que pessoas defendem partido, eu não tô aqui para defender partido, nem lado A, nem B, nem direita e esquerda, tô para defender as escrituras e para revelar as verdades que Deus nos levanta para não deixar as pessoas ser enganadas. Mas se a pessoa quiser ser enganada, tem gente que parece que gosta. Por isso que 2 Tessalonicenses na Bíblia fala, por não receber o amor da minha verdade, eu, o Senhor, vou enviar a operação do erro para que creiam na mentira. Então, vou dizer mais o que, né? Tem pessoas que gostam da mentira, porque a mentira, ela é doce. A mentira, ela te conforta, né? A verdade, ela faz você raciocinar, você pensar, você se esforçar, você estudar para buscar a verdade. E isso ninguém quer, todo mundo quer pôr em circo. Quer tudo caído do céu, tudo facinho, né? A tecnologia vai trazer muita facilidade aí, né? Muita conveniência, não que seja errado, você pode usar a tecnologia pro bem, sim. Mas eu tô falando que no frigir dos ovos, a tecnologia vai ser usada pelo mal. Dando uma última ressalva aqui, do povo lá, do Islã, né? Que muita gente aí, algumas pessoas defendem. O Islã é outro país que não pode ter Bíblia, ele tem a Jihá, assim como os judeus têm a Torá, que é o Antigo Testamento, e por isso que muitos não acreditam em Yeshua, em Cristo que veio, estão esperando outro Messias aí, né, que vai ser o enganador, que eles acham que é o Messias verdadeiro, mas depois eles vão se converter. Mas o Islã, ele adora Alá, ele adora o profeta Maomé, né, ele é contra o cristianismo. Alguns islâmicos, eu estou falando da população, creem em Cristo, não estou demonizando o Islã, o cidadão islâmico, porque tem muitos que creem em Yeshua, no nosso Cristo que veio há mais de 2000 anos e se deu assim mesmo na cruz por nós, igual alguns judeus que são messiânicos. Eu estou dizendo o regime, o sistema islâmico é ditatorial e ele não crê em Cristo, como a China também não.
entendeu? Não pode ter Bíblia, não pode ter nada lá, e tem perseguição aos cristãos, entendeu? Então entendam isso daí, né? Esse é o vídeo que eu vim passar. Então, esse negócio que tá tendo aí, se o Lula não parar de atacar o Donald Trump e os Estados Unidos, cara, a situação vai ficar pior pro Brasil, né? Algumas coisas vão baratear, mas muitos vão perder emprego, empresas vão se fechar, vão falir, vai acontecer muita coisa por causa disso daí, entendeu? E se vier acontecer isso, peço que você se agarre com o Criador, o Senhor de todas as coisas, que Ele vai nos proteger e vai nos guardar, mesmo diante de tantas tribulações, porque as tribulações, cedo ou tarde, vão acontecer, irmãos. Profecias bíblicas, né? Tribulações por meio de tanto de engano, como de guerra, como de pragas, como de... Não tô pregando... Tá pregando Apocalipse, irmão. Não tô pregando, tá nas escrituras. Isso foi escrito há mais de 2000 anos. E tá para se cumprir, estão se cumprindo. Nós estamos no início da dores de parto, mas daqui a pouco vai se cumprir tudo. E já tá a caminho de se cumprir. Já estamos vendo aí as guerras já. Tá bom? Então esse foi o vídeo. Não é que eu tô sendo pessimista. Eu falo de acordo com as escrituras para a gente estar preparado e não ser enganado e não aceitar domínio de nenhum anticristo, né? Não aceitar sistema corrupto como se fosse certo. Para quem é cristão verdadeiro, né? Então é isso aí, se inscreva no canal, badale o sininho de todos para receber as próximas notificações dos vídeos. Se inscreva quem não é inscrito e deixa o like. Valeu, muito obrigado, amo todos vocês em Cristo. Até!